Boa noite a A todos. gente está esperando a Jana. É com muita alegria que estamos retornando às nossas atividades. Hoje com um tema muito especial, com uma convidada especial também. Somos do Núcleo de Estudos Espíritas Aprendizes de Jesus e as nossas atividades estão retornando também. Às segundas-feiras teremos aula de preparatório, o que é o Espiritismo, para quem gosta de estudar e quer se matricular, sejam bem-vindos. Às terças-feiras o curso é o Aprendizes do Evangelho. Às sextas-feiras temos o básico primeiro ano. E às quartas-feiras nós temos assistência espiritual, P3M. Seja bem-vinda, Jane. Que bom que você chegou. Boa noite. Tudo bem, meu amor? Graças a Deus, Aixe, tudo bem. Bem-vinda, meu amor. É com muita alegria que recebemos essa moça linda, maravilhosa. O nome dela é Jane Fonseca. Ela é uma estudiosa da doutrina espírita e é do grupo Trilha Espírita, lá do Pantanal, sul Mato Grossense, da cidade de Campo Grande. E é com muita alegria que te recebemos hoje, viu, Jane? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o grupo Trilha Espírita ou a página Trilha Espírita, como que surgiu, desde quando, o que vocês andam fazendo, com que intuito, com que finalidade. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Tá me ouvindo bem, Aixe? Tá tudo Sim, certinho? eu Maravilha. sim. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estudo, porque por mais que a gente estude, chegamos à conclusão que não sabemos nada, porque na hora de aplicar é que nós sentimos a dificuldade, né? Então, muito obrigada por esse momento. O grupo espírita, o Trilha, né? Ele surgiu em março, quando teve a pandemia. Nós fazíamos o estudo presencial do Livro dos Espíritos. E aí, quando fechou tudo, um grupo pensou assim: nós não podemos parar, temos que continuar o estudo. E nós não somos do meio digital, então a gente não sabia nem por onde começar. E fomos trabalhando com o Zoom, tá dando eco. Isso, Lâmia? Um pouco. Vamos ver se melhora. Deixa eu baixar aqui o som. E aí começamos a trabalhar com o Zoom, e aí fomos sendo levados pela espiritualidade e fomos para o Instagram, fomos para o Face, para o YouTube, encontramos corações generosos para nos auxiliar, né, nessa caminhada. E o propósito do Trilha é a divulgação da doutrina espírita. É esse o nosso propósito. Não sabemos até onde iremos, mas estamos à disposição da espiritualidade maior, sempre. O importante é a boa vontade. O querer é Sim, poder. Isso é muito importante. sim. E hoje teremos um tema maravilhoso, né? Que é Fora da Caridade não há salvação. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também temos o mesmo assunto no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema lindo e maravilhoso, onde nós vamos nos aprofundar em todos esses ensinamentos. E eu gostaria que você começasse a falar sobre esse tema lindo e maravilhoso. Aixe, realmente é assim, ele está na metade do Evangelho, né? A exemplo dos pergaminhos que o
o conteúdo mais importante era posto no meio do pergaminho para se abrir. Então, eu não sei se foi aleatoriamente que isso aconteceu ou se foi uma providência divina para que a gente abrisse e estivesse ali no meio. Realmente, a caridade, a gente encontra muito material, né, muitas fontes maravilhosas. E vamos começar entendendo qual foi o impacto em 1860 em Paris, quando Kardec trouxe, né, sobre a luz dos espíritos, sobre Paulo principalmente, a máxima que fora da caridade não há salvação. O que é a salvação, né? Em todos os meios religiosos, busca-se ansiosamente essa salvação. Ouvimos aqui e ali, independente de qual seja essa crença, que as pessoas buscam se salvar. Basicamente, em todas as religiões, na época, era a pessoa ia para o céu ou para o inferno, né? Que era o dogma, que fora da igreja não há salvação. Então, vamos imaginar em 1860 vir Kardec trazer um livro que fora da caridade, sim, que não há salvação. Sim. O que para nós espíritas significa esse salvar-se? Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 100 em diante, melhorou o som? Ou tá ruim? Um pouco. Ai, sim. Jesus, será que eu tiro o fone? Vamos tentar sem o fone? Vamos tentar. Porque fica ruim, né? Não, piorou. Pode colocar o fone. Agora não estamos ouvindo de vez. Oh, Jesus, tem misericórdia. Agora sumiu o som. Coloquei de volta. Ótimo, assim tá ótimo. Então tá bom. Então vamos seguir. Então, quando ele fala que fora da igreja, né, não há salvação, na realidade está tendo uma limitação de conceito, está tirando a liberdade de pensamento dos demais, está dizendo que a igreja é a verdade, né? Então, eu estava falando do inferno, né, e do céu. Para nós espíritas, isso é um estado de consciência, não é verdade? Porque, de acordo com as nossas obras, a gente desencarna e vai ser levado de acordo com o nosso estado de consciência para esses locais. Quando o Espiritismo ele traz para a gente que essa salvação, ela está o quê? Na escala dos espíritos, que está lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, né? Que a gente vai, de acordo com as reencarnações, nós vamos evoluindo. Ok? Paulo, ele fala que a caridade, ela fica mestre de todas as virtudes. Então, está na caridade, ele coloca inclusive a caridade acima da própria fé, porque é uma constante que que tem acesso o ignorante, o sábio, o rico, o pobre, independente de religião. E muitos não compreendem essa caridade, né? Existe a caridade material, existe a caridade moral, é um tema tão abrangente e a maioria acha que é só doar uma cesta básica ou doar alguma coisa que já é toda a prática da caridade. Como Sim. você poderia explanar a caridade material e a caridade moral? A caridade material é aquela que muitas vezes a gente doa do que nos sobra, né? Dos bens materiais. Mas que ela é necessária também porque as pessoas necessitam do alimento,
E é através dele que a gente também ajuda as pessoas a não se sentirem tão excluídas, porque a necessidade material pode levar uma pessoa a outras, se desvirtuar mais ainda, né? Então, imagina um pai de família que vê seu filho passando necessidade material. Então, quando a gente ajuda, que seja lá no semáforo, doando um dinheiro, não importa o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro. Nós não temos que ter essa preocupação de controle, né? Porque nós doamos, o que o outro vai fazer já é uma questão que cabe a ele. Quanto à caridade moral, nós vamos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem a Kardec a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que é essa benevolência? É a vontade de fazer o bem, então ter esse olhar bom, ver o lado bom das coisas. E tudo isso que hoje a gente vai falar sobre caridade, são coisas que fazem tanta falta na nossa sociedade, aqui no Brasil, a gente vê nas redes sociais, a gente vê no dia a dia, nós vimos essa falta do olhar bom, né? Nós estamos muito mais críticos, a gente está mais querendo apagar fogo com gasolina do que colocando esse olhar de benevolência. A indulgência, ela é a ausência de rigor. Então, eu uso a paciência, a brandura. Muitas pessoas confundem que isso tipo, eu estou sendo omisso em algumas questões. Mas o próprio Jesus nos falou sobre o fermento, né? O fermento do tolo, né? Então, a gente tem que evitar entrar em algumas discussões, porque são totalmente desnecessárias. O perdão das ofensas, quando que nós praticamos? Quando nós usamos de misericórdia. Quando nós perdoamos o outro, nós estamos evitando que ele cometa ainda mais dívidas, que ele se endivide mais e que nós também possamos parar com esse endividamento, né? Porque se nós estamos aqui para a salvação, é para o nosso burilamento, é somente através dessa reflexão, dessa melhoria constante, da aplicação que nós vamos evoluir. Porque Tiago já nos disse que a fé sem obras, ela é morta, né? Tem alguém que está colocando aqui Luciana, a caridade somente é verdadeira quando a doação ou a ação nos toca profundamente. Isso mesmo, quando a gente faz desinteressadamente a ajuda ao nosso próximo. Aí nós temos o que Jesus vem nos dizer, né? Que é o maior mandamento, que ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o coração é a nossa sede da inteligência e de todo o nosso sentimento. De toda a tua alma, então, com ações. E de todo o teu espírito, que é o quê? Colocar todos os nossos bens a serviço do outro, do nosso próximo. E quem que fez isso, né? A parábola do bom samaritano. De todos, né? Você gostaria de narrar essa parábola para nós vermos qual dos três foi o próximo? Vamos lá. Do que Por que Jesus fala que ele traz essa parábola do bom samaritano? É importante a gente entender um pouco do contexto, né? Então, o samaritano era tido como a pessoa que não entendia da lei,
que era um herege, digamos assim. Então, Jesus traz justamente o samaritano para exemplificar. Quando um doutor da lei, aqui no Evangelho, eu vou ler para ser fiel ao, ao estudo. Então, ele pergunta, né, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus traz esse exemplo. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então, ele saía de um lugar sagrado. Caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Então, quando ele fala que deixou semi-morto, a pessoa que está semi-morta, ela ficou caída à beira do caminho, né? E ela não podia falar nada. Então, ela não podia falar se ela era judeu, se era fariseu, se era samaritano, né? Então, ela ficou ali caída, semi-morta. E aconteceu que, em seguida, que um sacerdote descia pelo mesmo caminho. E tendo-o percebido, então ele viu que estava ali uma pessoa caída. Passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Então, duas pessoas, o levita e o sacerdote, que eram sim conhecedores da lei. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, quer dizer, ele foi tocado, ele viu e ele sentiu o quê? Misericórdia. É isso que muitas vezes a gente não... às vezes a gente vê alguém tá andando de carro na rua e não consegue parar para auxiliar, né? Ou não tem condições, mas nós podemos sim ter esse olhar de misericórdia. E nesse momento rogar aos céus, rogar a espiritualidade que ampare, que ajude. E isso também é um ato de caridade. Mas o samaritano, ele fez mais que isso, né? Ele, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois dele derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem. Enfim, e ele recomenda, né, que é para cuidar, que no retorno, se tivesse outras despesas, ele iria arcar. Então, aqui nós vemos 7 verbos que nos diz o seguinte, que ele agiu, né? Então, houve ação na atitude do samaritano. E isso vai trazer o que para nós? Que a caridade, ela tem que ser praticada. É um estado de espírito. Ela tem que acontecer de dentro para fora. Me corrija, Aisha, se eu estiver errada, eu gostaria de compartilhar com você aí. Sim. Não, a caridade ela é o amor em ação, né? Se nós não tivermos amor, tudo que nós fizermos tem que ser com muito amor, com muita vontade, com devoção, com piedade, com compaixão, com misericórdia, do fundo da nossa alma e do fundo do nosso coração. E foi o que o samaritano fez. Nem religião ele tinha, mas ele tinha amor no coração. Verdade. E ele utilizou de tudo que ele tinha, como Jesus falou, né? Que amarás o teu próximo, né? De todo o teu coração. Então, todo o ensinamento que Jesus trouxe nesse mandamento maior, o samaritano aplicou. Ele usou de todos os recursos que ele tinha, né? Os recursos materiais e os Ele recursos... usou de toda... Pode falar. Pode falar você, filha. Ele usou de tudo que ele tinha à sua disposição, tanto os recursos materiais quanto ao tempo dele.
Porque muitas vezes a gente vai praticar a caridade, vai exercer a caridade, e nós doamos os bens materiais. Mas os bens materiais, eles não nos pertencem. A única coisa que nos pertence de fato é o nosso tempo, a nossa dedicação, não é verdade? Então, isso sim é aquele aspecto que vem lá na questão 866 do Livro dos Espíritos, né? Que é a caridade moral. Nós temos o Nazareno Feitosa, que é um trabalhador da seara espírita, né, um palestrante, um dialogador. Ele fala sobre vários tipos de caridade, porque quando a gente não pratica, a gente fala assim, por onde eu vou começar? Acontece aí no núcleo de vocês? Das pessoas falarem, mas eu não sei por onde começar. Mais ou menos. Sim, geralmente as pessoas querem ficar mais na assistência social, né? Praticando, doando tanto coisas materiais como de si mesmos. Porque a prática da caridade material também é muito importante. Com certeza. Só que não é só a caridade material, porque a fome também não espera. Não adianta eu Sim. querer tirar a fome alheia apenas com palavras, ou com amor, ou com carinho, né? Então, a caridade material é muito importante, mas ela é muito mais fácil de ser praticada do que a caridade moral, que exige amor, paciência, resignação, tolerância, misericórdia. Existem N coisas para serem praticadas, né? E na por caridade, isso. Pode falar, por isso que vem Jesus e nos fala que a única opção que nós temos de ganhar a salvação é através da caridade. Porque é um conjunto de virtudes que ela traz que vai nos lapidando, não é verdade? Somente praticando tudo nós vamos evoluindo. Então, tipos de caridade que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, né? Que nós podemos praticar, agir. A caridade por pensamento, que é aquela que eu vibro, né? Eu sei que alguém está passando alguma situação, eu passo por alguém, eu não posso naquele momento interferir, mas eu posso por pensamento, porque o pensamento, ele é matéria, né? Então, eu posso por pensamento rogar para que haja proteção, auxílio para aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil, mas tão difícil, que ela não tem forças de fazer prece. Ela não tem. Ela perde, né, a fé, digamos assim. Então ela não consegue rogar aos céus, e nós podemos fazer isso. A caridade por prece, né, por irradiações. Aí vem também a mediunidade. Trabalhar na mediunidade é um ato de amor, de caridade, porque só quem chegou na casa espírita necessitando de amparo, de algum médium, né, de tratamento, sabe o quão importante é esse auxílio. Então é um ato de amor também. E aí, como nós falamos da mediunidade, também vem a questão de que, para aquelas pessoas que estão passando por processos obsessivos, né, o amor, ele cobre a multidão de pecados. Então, quando você está passando por um processo obsessivo, não quer dizer que muitas vezes nós somos vítimas, né? Muitas vezes nós somos o algoz, é que nós não nos recordamos pela misericórdia divina. Mas a prática da caridade, né, ela vai nos auxiliar nessa cura, nesse amparo,
nós podemos auxiliar, inclusive, esse irmão que está conosco, né? Porque nós também temos que ter misericórdia e caridade para com os espíritos imperfeitos, como nós, né? Assim como nós também temos que ter caridade para com os espíritos perfeitos, porque quando nós nos dispusemos a estar a serviço do bem, nós somos instrumentos. Quem de nós já não foi anjo na vida de alguém algum dia? Não tem aquele dia que a gente acha que não tem saída e, de repente, movem-se os céus e surge uma palavra que vai te dar ânimo, que vai trazer uma luz, ou para aquela situação material que nós estamos necessitando, vem, de repente, o auxílio. Então, é o quê? São os anjos. Então, nós também devemos estar atentos. Deus auxilia o homem através do próprio homem. Então, Sim. muitas vezes nós somos auxiliados e muitas vezes nós auxiliamos também, né? Então, essa caridade, através do pensamento, nós podemos emitir vibrações de luz, de amor, podemos orar tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. Podemos também praticar a caridade com palavras, desde a hora que a gente levanta, sempre palavras benevolentes, construtivas, uma frase que soerga o nosso próximo, que dê alegria, porque não é fácil viver no planeta Terra, principalmente nos dias de hoje. Tem muitas pessoas depressivas, desanimadas, que não vê uma perspectiva de vida, e nós podemos animá-los em todos os sentidos. Semana passada nós estávamos estudando sobre as aflições, né? E no capítulo 5 do Evangelho, fala que os casos de loucura e de suicídio têm aumentado muito, né? Por quê? Será que é consequência do materialismo, do homem não acreditar que existe uma vida futura? Então, isso é uma conta que ela não fecha. E muitas vezes as pessoas começam a não ter respostas, porque se a vida começa no berço e ela termina no túmulo, qual a razão de tudo isso, né? Então, a gente fica sem perspectiva. E até nisso, a gente vê aí a salvação, a importância de entendermos a reencarnação, né? Porque ela traz muitas explicações para as nossas angústias, para as nossas aflições. Nós temos também, Aixe, a caridade por ações no bem, que é aquele auxílio financeiro das entidades, da casa espírita. Então, assim, se eu tenho condições de doar em espécie para casa, ajudar, eu não tenho tempo, mas eu posso ajudar financeiramente. É válido? Com certeza é válido, né? Porque vai ser aplicado, vai amenizar a dor do outro, é um ato de amor também, né? Ajudar na casa espírita, nessas obras assistenciais. Como nós, nos centros, a gente vê na grande maioria, né, esse braço assistencial muito forte. Nós temos que ter também a caridade com o nosso autoaprimoramento, porque muitas vezes a gente tem caridade ao redor, com o próximo, mas esquecemos também de nós. E quando a gente falha, né, nós não podemos desanimar, porque principalmente para nós que estamos aqui com o telhado de vidro, não pensem em vocês que a gente às vezes fala assim, nossa, mas como que eu vou falar disso, né? Na hora vem nossa, eu fiz isso, mas eu sei que está errado. Então, quando a gente começa a caminhar na doutrina espírita e a conhecer o nosso, digamos que a nossa consciência, com certeza, ela nos cobra, né? Sim. E a caridade nessas ações também nós podemos auxiliar de N maneiras, tendo paciência com o nosso próximo dentro do lar,
porque muitas vezes nós praticamos essas ações fora do lar com muita alegria, mas dentro do lar nós não conseguimos com aqueles entes mais próximos que precisam da nossa paciência, precisam do nosso amor, precisam da nossa compreensão, precisamos praticar a indulgência, várias coisas, e mesmo com o nosso próximo, seja ele quem for, essas pessoas que nós podemos visitar, uma visita a um enfermo, conseguir auxiliar de alguma maneira, fazer uma comidinha para uma pessoa que está precisando, limpar a casa daquela pessoa que está acamada. Nós podemos fazer um trilhão de coisas boas e construtivas. Eu ainda hoje conversava com uma amiga e ela questionando assim que o que será dessa geração que não cuida dos seus idosos, né? Que ela reclamava para mim que a filha não ia visitar os avós, né? Não sentia necessidade. E ela fica muito preocupada com isso, porque para ela é de suma importância essa dedicação, ir lá falar com o idoso, né, com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, fazer uma visita, levar um bolo, doar-se. Esse é o doar-se, porque nós encontramos também o inverso, né, Aish? Assim como nós encontramos pessoas com falta de recursos e repletos de amor, nós encontramos também pessoas repletas de recursos e carente de amor, carente de afeto. Sim. Então, não é só nas periferias, né? Na periferia está lá gritante, mas nós vemos em todos os locais as pessoas necessitando desse nosso olhar caridoso. Nos dias de hoje, a falta de amor é muito grande e as pessoas se tornaram muito materialistas e as coisas da matéria que falam mais alto, os valores se inverteram. Então, não vamos falar só dos netos, mas principalmente dos filhos. Existem muitos filhos que não visitam os pais há anos ou há meses, e que muitas vezes o fazem por obrigação, ou só para dizer que fizeram, sem o amor. E o mais Sim. importante é o amor. Assim, normalmente quando a gente encontra essas situações, é porque o filho tem alguma queixa do pai. Mas não importa se o pai errou, né? Ele deu para a gente o que nós temos de mais importante, que é a nossa vida, não é verdade? Sim. E nós aprendemos que nós através do quê? Do amor, da misericórdia. Porque quantos pais chegam na 60, 70 anos e eles próprios se cobram, né? Se martirizam pelos erros cometidos diante dos filhos. Então, o filho também, ele não deve ter colocar a toga de Deus e julgar, porque Sim. aí também não é agir com caridade. Faz parte da caridade nós não julgarmos nada nem ninguém, e se o outro não cumpriu o papel dele, o dever dele, nós devemos cumprir o nosso, entrar a piedade filial e entrar a misericórdia. Se Deus é infinitamente misericordioso, quem somos nós para julgarmos o nosso próximo, julgarmos os nossos pais, ou seja, quem for, né? Com certeza. O importante eu atuo muito na assistência espiritual e faço muita entrevista com as pessoas, atuo muito no departamento de orientação. E muitas pessoas se queixam dos pais. E aí eu faço essa pergunta, tudo bem, seus pais erraram, todo mundo errou, o mundo errou, mas e você?
que tipo de pai você quer ser, que tipo de esposo você quer ser, que tipo de ser humano você quer acertar, porque você está começando sua vida agora e você pode fazer diferente, não é assim? Com Então certeza. vamos nós fazermos a nossa parte, e aí entra a piedade filial, entra a caridade mesmo, do fundo da nossa alma e do fundo do nosso coração. Você falou, né, sobre para com quem praticar essa caridade, né? No Sim, lar, nós sabemos que vem muitas vezes os maiores inimigos. Então, por isso que é tão desafiador, né? Mas nós devemos ter esse cuidado, primeiro com o cônjuge, né? Com a esposa, com o marido, com os filhos, né? Não ser um tirano, porque as crianças hoje são muito inteligentes. E às vezes a gente escuta as crianças falar assim, mas meu pai em casa não é assim, igual no centro, na casa espírita, na igreja, enfim, com um amigo. Por que que a gente se permite ser como lá de fora é amoroso, amigável, muitas vezes cuidamos do que nós vamos falar, cuidamos do trato, e em casa nós falamos as coisas de qualquer jeito. Sai daí, não quero falar com você, chuta, xinga. Por quê? Né? Por que que nós agimos dessa maneira? Não faz sentido a gente lá fora ser essa maravilha, né, de ser humano e dentro de casa ser um tirano, porque é hipocrisia. Com os familiares, né, muito importante, porque também tem os irmãos, cunhado, sogro, sogra, né, nós temos com os empregados, para quem tem empresa ou para quem tem empregado doméstico, ser justo, ser bom, ser caridoso, porque é aquela pessoa que está ali do seu lado, te ajudando no progresso, né, na conquista dos bens materiais. Se a gente não valorizar o empregado que está ali com a gente, que acredita no nosso trabalho, como que vai ser essa empresa? E o verdadeiro sim, cristão, ele tem que levar a bandeira de Jesus em todos os ambientes. É doméstico, é no convívio com os amigos, no shopping, onde ele estiver. Né? Nós temos que ser propagadores do Evangelho de Jesus. Com os colegas, né? Com os amigos. Muitas vezes os amigos estão passando dificuldade, muitos somem, né? Porque quando tudo vai bem, todo mundo se une. Quando o amigo está passando por uma dificuldade, todos somem. Então, ter esse cuidado também com o nosso amigo. Quantas pessoas estão passando por depressão que estão ao nosso lado, às vezes trabalham na empresa do nosso lado, de mesa, assim, e a gente não percebe que ela está precisando de uma palavra amiga, de uma prece, né? Que coisa mais linda, né? Você encontrar alguém e sim. falar, olha, vou fazer uma prece por você. Eu não posso resolver, mas vamos orar, porque com certeza a espiritualidade vai trazer uma saída. Sim. Com os vizinhos, né? Eu até esses dias fui fazer um exercício, porque nós que moramos em Campo Grande, a cidade, assim, é uma capital interiorana, né, digamos. Mas a gente tem esse hábito de abrir o portão de elevação, saiu, voltou, abriu, entrou dentro de casa. Então, não conheceu os vizinhos. Então, em dezembro eu fiz isso, porque mudou, alguns eu conheço, mas mudaram-se outros. Eu falei, nossa, eu vou lá, né? Falar, olha, eu sou fulana, eu moro ali naquela casa, se você precisar de alguma coisa, nós estamos ali à disposição, né? Como que é o seu nome? Por quê? Porque se nós estamos querendo promover a melhora do nosso mundo, do nosso planeta, da nossa sociedade, isso tem que ser um núcleo assim que começa no lar, família, vizinho, empresa. Então nós temos que ir jogando essa luz ao nosso redor.
Nós temos que ser verdadeiros cristãos 25 horas por dia. Não só dentro do lar, não só dentro da casa espírita, sempre agir em conformidade com as leis divinas, em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Em certos momentos não é fácil, mas nada que uma prece não resolva, né? Muitas Sim. vezes nós podemos, quando você falou que, para a gente dizer que nós vamos orar pela pessoa, muitas vezes eu faço muitas preces mesmo sem avisar a pessoa que eu estou orando por ela. E a pessoa se acalma, fica tranquila, serena. O poder da prece é gigantesco. Fluidifica uma água, né, Aishi? Tá em desespero, né? Vamos fazer uma prece, Sim, coloca um copo d'água. São coisas que são da nossa fé, né? Que nós sim. acreditamos. E Deus assim, envia, Deus envia um exército de benfeitores espirituais naquele momento para acalmar aquela situação, para abrandar o coração da pessoa, e aquela sim, situação em minutos já se resolve, é muito importante. sim. Aishi, eu estava aqui pensando, né? Por exemplo, muitos falam que não podem ajudar o próximo, que não tem recursos materiais, que não tem tempo, que não se sente mal, né? E aí eu estava pensando em alguns espíritos, né, que já estiveram aqui conosco. O que que eles tinham em comum? Então, Jesus, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o Buda, Francisco de Assis, o nosso Chico, o que que eles tinham em comum? Não tinham uma pedra sequer para encostar a sua cabeça. E olha o quanto de obras, o quanto de ensinamentos, né? Mahatma Gandhi, somente com o silêncio, ele conseguiu libertar o seu povo, né? Chico mesmo, né? Chico, através da mediunidade, ele conseguia recursos, mas todos eram doados para a divulgação da doutrina, para o assistencialismo. Ele foi um incansável nisso. Então, ninguém é tão pobre que não possa doar. Sim, nós podemos nos doar, né? Doar o nosso tempo, o nosso sorriso, a nossa alegria, as nossas mãos, colocar em prática. Tem 1 milhão de coisas para serem feitas, tanto materiais como espirituais. Então, o mundo precisa de ação. O mundo está cansado de teorias, né? Todas as Sim, religiões, todas as igrejas falando em teorias, mas o mundo precisa de prática, de ação. Nós estamos na era da ação. Colocar em prática as leis divinas a cada segundo da nossa existência. Antigamente eu falava a cada minuto, mas eu vi que nesses 60 segundos dá muito tempo de fazer muita coisa boa e construtiva. Então é a cada sim, segundo, né? Dá vontade de falar a cada milésimo de segundo, porque você sabe que nós temos um pensamento e meio, quase 2 pensamentos por segundo. E mesmo em pensamento, nós temos que estar sempre optando em praticar as leis divinas, porque às vezes nós titubeamos e queremos fazer a nossa vontade, e às vezes a nossa vontade é falha. Por isso que Jesus nos ensinou a orar e vigiar, porque se você estiver vigilante, você sempre vai fazer a vontade de Deus, sim. não é? Estar atento, né? Estar disposto a ser o anjo na vida de alguém. Esse é Sim, o pensamento que nós temos que ter. Eis-me aqui, né? Que eu seja instrumento, um instrumento de paz, de luz, porque, como você disse, das palavras, né? Se o que vai sair da minha boca não é melhor que o meu silêncio, então é melhor que eu fique quieto. sim.
Melhor, né? melhor silenciar. Quando você fala do discurso, né, nós não poderíamos fazer esse estudo sem falar sobre o hino à caridade, que ficou conhecido assim, que foi o que Paulo tão belíssimamente escreveu, e que, se você me permite, eu vou ler só um pedacinho, que vem justamente ao encontro do que você disse, Sim, sobre falar muito e não ter ação. com o Então, passar do ainda tempo, com o passar do tempo, Jane, você vai ensinar tanto isso e você vai ler tanto essa passagem que você vai decorar. Então é muito linda. É um hino mesmo. você sabe que aqui em casa tem os cantores, né? Inclusive, nós vamos ter uma live dia 14, vai ser com a Aristeu, a Juliana, aí o Nilson, que é meu esposo, a Helena, minha filha de 9 anos, e o Lucas, meu filho de 6. Então, vai ser uma live musical, todos convidados, dia 14 às 18 horas. Então, eu gravo muito mais essas palavras de Paulo pela música, né? Sim, Que virou música. Então ele fala que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, então isso quer dizer o quê? Que eu tivesse o discurso e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. E aí o que que isso quer dizer? Que somente faço eco, mas por dentro eu sou vazio, né? E aí ele continua, né? E com esse hino à caridade, que é belíssimo, e principalmente assim no final que traz, que é muito importante também, que ele coloca de todas as virtudes, ele coloca a caridade acima da fé, até acima da sim, fé, porque nela está o que é mais importante para a gente, para a nossa evolução, que é a humildade. Quando nós praticamos a caridade, nós vamos nos desvencilhando do egoísmo e do nosso orgulho, que são os maiores motivos aí de queda para quando nós estamos aqui nesse plano terrestre. sim. E como ele nos fala, né? Essa caridade, ela é o amor em ação. Qualquer gesto nosso, qualquer pensamento, qualquer ação, qualquer palavra, ela tem que ser carregada de amor. Aí Sim, aquilo flui. E a nós temos, caridade é o amor em movimento, né? É o próprio sim, amor. sim, É por isso que ela exige a ação em direção ao bem. É como o Paulo disse aqui, que senão ela é vazia, ela é como ela só dá eco. E como o é, Tiago também trouxe para a gente, que a fé sem obras ela é morta. sim, muito importante. Então, a compreensão, nós temos que ser compreensivos. A partir do instante que nós já compreendemos que cada irmão nosso está num estágio evolutivo, que ninguém dá o que não tem, nós temos que compreender isso, fica muito mais fácil de relevar, fica muito mais fácil de perdoar, fica muito mais fácil de ter paciência, resignação, tolerância. Nós que já compreendemos um pouco dos ensinamentos de Jesus, sabemos que cada ser humano está num estágio evolutivo. Então nós precisamos colocar em prática, assim como Cristo nos ensinou. Na cruz, com todos os sofrimentos, o que, que ele fala? Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia compreender o estágio evolutivo de cada um ali que estava ao seu redor. E nós Falta precisamos ter esse essa olhar, né? compreensão também. Sim, Esse olhar de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes o outro nos dá uma resposta errada, nos prejudica, e a gente tem que também analisar em que contexto que ele está, em que situação, o que ele está passando. Isso é sim, ter compaixão, né, pelo outro. Não assim aumentar mais uma discussão, silenciar, né?
não exigir que o outro, só vou falar com o fulano quando ele me pedir perdão. Ele vai ter que pedir perdão, né? E não é assim. Muitas vezes sim, nós fomos digamos assim, que recebemos aquela palavra torta, mas muitas vezes nós temos que ter esse olhar de amor e ir lá, né? Não tocar na ferida, mas se dispor a auxiliar, falar, olha, o que está acontecendo contigo? Você está precisando de alguma coisa? Aquele dia aconteceu isso, mas vamos esquecer, né? Porque a vida já é tão difícil. O Chamei anda falando bastante isso. A vida já é tão difícil. Para sim, que ficar levando desaforo, ficar remoendo situações? Deixa que passa. sim. Precisamos compreender e relevar. Na realidade, se nós tivermos compreensão, nós nem vamos ficar ofendidos, muito menos magoados. Então, já fica tudo resolvido. Às vezes a pessoa acha que você ficou magoado, mas você não ficou, você nem lembra daquela situação. Na Não é um realidade, processo muito fácil, né? Porque, sim, assim, de tudo que nós falamos aqui, são todas situações que no dia a dia, na prática, exigem muito de nós. Então, nós temos que ter esse olhar também de misericórdia, de paciência conosco, de saber que nós somos imperfeitos, né? Nós estamos a caminho dessa perfeição, mas que a gente tem que ter paciência também conosco. Me ofendeu, eu me senti ofendido. Mas aí, o que eu vou fazer com isso? Que isso, esse acolher essa situação é o que vai nos promover a iluminação, porque não é escondendo as nossas sombras que nós vamos nos iluminar. sim. Nós vamos fazer a nossa reforma íntima e vamos melhorando a cada dia que passa. Sim, Nós vamos nos magoando cada vez menos, nós vamos nos sim. ofendendo cada vez menos. Comecemos com um puxadinho, aí a gente derruba tudo e reconstrói. O importante é não desanimar. Se nós tivermos essa compreensão para com o próximo nessas horas, a gente até deve parar e fazer uma prece, fazer uma oração pelo outro que está desequilibrado, que não está se sentindo bem, que está passando por problemas. Muitas vezes nós nem sabemos que tipo de problemas são. Então, a prece também ameniza muito tudo isso. Sim. Me veio agora também, acho, porque é um tema assim que dá um seminário, né? São tantas abordagens sobre a caridade. Hoje nós vemos também essas brigas, principalmente nas redes sociais, que não é um debate de ideias. Eu quero impor o que eu penso e você que é contrário, eu não te respeito. Então, é o desamor em ação, o que é muito triste. Então, nós temos que evitar entrar nesses debates também nas redes sociais, porque lá também nós temos que dar o nosso testemunho de cristão. Sim, na realidade nós temos que orar o tempo todo, Orar porque e vigiar. orar e vigiar e procurar ficar sempre equilibrado, jamais entrar nessas polêmicas, debates e discussões. Não vale a pena Sim, nada disso, né? sim, com certeza. Conversar de maneira civilizada, o mais tranquilo possível e fazermos a nossa parte. Sim, de forma respeitosa, né? Sim, Porque só assim, por isso que nós estamos aqui, né? Falando um pouquinho, né? Não é que nós já estamos cumprindo tudo isso, é o nosso olhar, a nossa contribuição para essa sociedade, para o mundo, para a existência, para a humanidade. E quem mais aprende, com certeza, somos nós mesmos. sim, com certeza. Eu parabenizo você por ter tido
essa iniciativa, por formarem esse grupo Trilha Espírita. O pouco que sabemos faz uma grande diferença na vida do nosso próximo. E temos que ter coragem para colocar em prática essas leis divinas, porque se nós esperarmos ficarmos perfeitos para fazer alguma coisa, não vai ser nessa encarnação que nós vamos fazer nada. Então é muito importante, tá certo? Eu e que agradeço a misericórdia, né? E esse olhar, né, de vocês. Se eu falei alguma coisa que esteja errado, me perdoem, porque nós que somos novos na doutrina e que novos nas mídias, a gente ainda tem essa questão do nervosismo, muitas vezes a gente estuda, mas faltam as palavras, então conto com a misericórdia de todos vocês. Deus abençoe você, eu agradeço muito. Vocês são em quantos nesse grupo Trilha Espírita? Nós somos Mirbon, Tereza, Aristeu, Juliana, Karen, eu e o meu esposo Nilson. Nas segundas nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às quartas nós temos as lives sobre diversos temas e quinzenalmente nós temos as lives musicais. Parabéns! O nosso núcleo de estudos espíritas vai completar 18 anos em março, dia 7 de março, e vocês provavelmente têm um ano. Daqui 18 anos nós faremos uma live especial, se Deus quiser, e você vai ter muita experiência, tá certo? O importante é começar, sim. Tá bom, meu amor? Sim. Obrigada pela sua generosidade. Um abraço para todos, abraço fraternal, tudo de bom para vocês, que Jesus nos envolva em muita luz, muito amor. Eu gostaria que você fizesse uma prece de agradecimento. Sim. Amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, nós agradecemos imensamente por mais esse estudo. Rogamos, Senhor, que tenhamos a condição de aplicar no nosso dia a dia esses ensinamentos e que esses ensinamentos possam ser divulgados para o máximo de pessoas possíveis, porque muitas pessoas estão sofrendo por falta de entendimento, por falta de amor, por falta de caridade. Espíritos amigos que nos auxiliam sempre, nós agradecemos também pela oportunidade, pelo amparo e pela condução de todo esse nosso estudo. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus abençoe a todos. Gostaria de falar também que a partir da semana que vem, o núcleo vai dar início às aulas de segunda-feira, às terças-feiras também, a assistência espiritual às quartas-feiras, a partir das 18 horas, sempre estamos no núcleo. Às quintas-feiras também terá assistência espiritual a partir das 18 horas. Às sextas-feiras tem aula, sempre às 19 horas. E aos sábados temos a assistência social, que são famílias que necessitam de todos os tipos de caridade que existem e que precisam do nosso amor. Que Deus abençoe vocês, que possamos fazer parte dessa grande família, que possamos trabalhar em conjunto, na mais perfeita paz e na mais perfeita harmonia. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, agradeço a Jesus, nosso Mestre, que tanto nos ama e que há muito nos aguarda, e que Deus proteja e ampare a todos. Deus abençoe vocês. Grande abraço para todos.
Deus abençoe, Jane. Você também, Aixê. Até a próxima.